Olá amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Álvaro Vinícius, este é o canal Investindo aos 30. E nesse vídeo eu quero falar sobre mais um fundo imobiliário que eu tenho em carteira, que é o KNRI11, o Kinea. Então vou mostrar para vocês, lembrando sempre que não é recomendação de compra, é só qual estudo eu fiz para chegar à compra desse ativo, tá? Então vamos aqui pelo site do Eduardo Cavalcante. É um fundo constituído desde 11 de 8 de 2010. De lá para cá ele já fez 6 emissões de novas cotas. Ele é um fundo tipo de tijolo, ele é mandato de renda e ele é um fundo híbrido porque ele tem tanto escritórios como galpões logísticos, tá? Então ele é multi-imóvel, ele tem vários imóveis aí e ele é multi-inquilino, ele tem vários locatários, ele tem vários inquilinos de diversos segmentos diferentes. Ele tem contratos típicos e atípicos. Contratos típicos são aqueles que estão à margem da lei no que se refere a contratos imobiliários, e os atípicos são aqueles onde há uma maior flexibilidade na questão aí tanto de reajustes como de vencimento, de multa e etc. Tá? Então é importante que o fundo ele tenha mais contratos voltados a serem atípicos do que típicos, porque isso traz uma maior previsibilidade. Tá? Atua em dois setores em diversos imóveis no Rio de Janeiro, São Paulo e também Minas Gerais. A gestão da Kinex, se eu não me engano, é uma empresa até do Itaú. Representa 5,8% do IFIX, ou seja, tem uma liquidez absurda aí, né? Aqui na análise gráfica de todos os tempos a gente vê que é um fundo que ele, né, já deu umas caídas, subiu, caiu de novo, agora está em 151, está sendo negociado aí a 151. Um dado que eu gosto de ver bastante aqui no site do Eduardo Cavalcante é sobre a vacância, né? Então, um fundo que já chegou aí em abril de 2018 a ter 10% de vacância e agora atualmente está em 5%. Então, uma vacância muito baixa, uma excelente vacância aí, se tratando de um fundo que tem diversos imóveis. Então é natural que haja vacância, mas a vacância dele é muito baixa, né? Então a grande maioria está alugado e vem pagando e vem gerando proventos aí. Rendimento por cota, o dividend yield dela, tá? Você pode notar que há meses aqui que o dividend yield é maior, normal, quando há novas emissões. O último rendimento dele foi 0,74, um yield de 0,48. É um fundo com patrimônio líquido aí de 2,800 bilhões, enorme, né? Rentabilidade do último mês de 2,34, negociado hoje a cotação atual a 1,51. Conforme eu já falei, um segmento híbrido, né? Porque ele mistura aí galpões logísticos com escritórios, tipo de gestão ativa. Então é muito importante também que nesse tipo de fundo seja feita, né, a gestão ativa. Então se houver necessidade eles vão fazer novas emissões de cotas, vão fazer em novos empreendimentos. Então é um fundo que tem uma gestão ali bastante ativa. Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. As pessoas têm bastante dúvida. O que é condomínio fechado? Significa que você não pode resgatar o dinheiro aplicado. Você tem que vender as suas cotas. É simplesmente isso. É como se fosse uma ação. Na ação você tem que vender para outra pessoa. Você vende a ação para obter o lucro nela. No mesmo caso aqui é o fundo imobiliário. Quando você ouve a palavra condomínio fechado é isso. Não há um resgate do valor aplicado. É necessário vender. Ou seja, se você vendeu com a cotação menor do que quando você comprou, faz parte, a volatilidade, é isso que é o condomínio fechado. Aqui o retorno por cota desde, né, dos últimos 3 meses, 6 meses, 12 meses e desde o IPO. Então nos últimos 12 meses o retorno por cota é de 6,21, razoável. Aqui uma coisa que as pessoas confundem muito, que é o site ele faz uma simulação se você tivesse aplicado 50 mil na poupança e 50 mil no fundo em 12 meses. O fundo ele perdeu para a poupança em 2,61. Por quê? No montante final da poupança teria 52.282,40. No fundo teria 50.953,10. Mas isso aqui a gente está olhando só cotação. Quando a gente parte para os proventos gerados, o fundo gerou muito mais proventos. Então fundo imobiliário ele é um investimento de longo prazo, é normal a cotação cair, subir, essa volatilidade, é um fundo muito sólido. Então, muita gente vê esse vermelho aqui, perdendo para a poupança, e fala, não, ele rende menos que a renda fixa, não vale a pena.
Mas isso aqui está só olhando a cotação, não está olhando o rendimento. Então assim, o fundo rendeu, a poupança rendeu aí 2.282 e o fundo rendeu 3.171, se comparando com a geração de proventos. Então tem que tomar cuidado quando a gente olha isso, né? É um fundo que ele possui 17 ativos em 3 estados, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e São Paulo. A maioria mesmo em São Paulo, né? São Paulo representa aí a grande maioria. Aqui onde está, né, os locais que são então tem centro de distribuição, que é logística, tem escritório, igual esse Buenos Aires Corporate aqui, ele já é um escritório. Então o que eu mais gosto nesse fundo é isso, né, a diversificação dentro do próprio fundo. Conforme eu já falei, a vacância aqui em 5%, excelente. Partindo aqui agora para análise da gestão, o relatório de gestão deles, atualmente tem 77 mil cotistas, então assim, um número muito grande, né? Patrimônio absurdo. Aqui as emissões que ela já fez. A liquidez dela, né? Como ela é a segunda maior participação do IFIX, então vender e comprar não vai ser problema, vai ser um fundo muito com uma liquidez absurda. Esse aqui é muito interessante, né? Qual que é a carteira imobiliária desse fundo? Como que ele tá diversificado, né? Então 57% dos imóveis estão em São Paulo, 23% no Rio, 18% em Minas Gerais, 56% é de logística e 43% é de escritório. 47% dos contratos são atípicos e 52% é típico. O reajuste maior aplicado aqui, o 50,20 é IPCA e 49% é o IGPM, tá bem equilibrado nesse quesito aí. A receita por setor de inquilino, muito interessante também, né? Então você vê que 30% aqui são comércio e 36% é serviços, a grande maioria, mas ele é bem diversificado, né? E uma coisa que a gente tem que, quando você adquire um fundo imobiliário de tijolo, é importante você olhar bastante essa questão aqui do cronograma de vencimento dos contratos, porque você vai ter uma previsibilidade. Não que o contrato vai vencer e não vai encontrar outro inquilino, mas pode ocorrer de um inquilino sair antes de vencer o contrato, mas para isso há uma multa, e se há uma multa continua sendo pago os aluguéis. Então depende, nos contratos atípicos essa flexibilidade ela é maior em relação a poder aplicar multa ao período de vencimento. Então, por exemplo, 2% dos contratos vencem em 2019 agora. Ano que vem, 2020, 16%, 2021, 11%, mas a maioria vai vencer em 2023 em diante. Então aqui você tem uma previsibilidade de que pelo menos 61% daqueles 17 ativos que eles possuem vai continuar gerando rendimentos mensais ali. Então ele é um fundo bem sólido e, lógico, com economia aquecida, etc. A tendência é que mesmo esses contratos que investem em 2019 e 2020, eles encontrem novos locatários aí muito em breve, tá? O cronograma revisional dos contratos é questão aí de reajuste, né? Então, assim, quando vai ser revisto, né, o contrato, a fórmula de aplicar reajuste, etc., se o vencimento vai ser mantido ou se vai ser alterado o vencimento. Então, isso aqui é o cronograma revisional dos contratos, também é um dado interessante para você ver. O portfólio imobiliário do fundo por locação. Quais são os nomes, onde estão localizados. Então esse relatório aqui ele é muito bacana, muito interessante. Aqui, né, você tem o portfólio dos imóveis deles. Talvez você até já tenha visto um pessoalmente, né? E nem sabe que era o fundo que fazia a gestão deles. Então assim, é isso. Eu uso esses 3 sites. Eu uso o Eduardo Cavalcante, uso o Fund Explorer e uso o próprio relatório gerencial do fundo. É legal, você vê uma análise que não leva muito tempo. É claro que você pode pesquisar a opinião de outras pessoas, você pode fazer alguns cálculos aí mais elaborados para poder chegar na conclusão se vale a pena você adquirir tal fundo, mas basicamente você precisa olhar o gestor, você precisa olhar os tipos de contrato, quais são os imóveis, a qualidade dos imóveis. Se ele não está com uma valorização muito alta, por exemplo, o fato dele estar rendendo menor que a poupança não é tão ruim, porque de repente é um fundo que ele não está... ele pode até estar sendo... essa baixa da cotação dele é uma boa oportunidade, apesar de eu não gostar muito dessa palavra oportunidade, mas é uma boa oportunidade talvez de compra aí para você relacionado a esse fundo, esperando não só a valorização da cota, como os rendimentos. Para mim, um fundo
o primordial são os rendimentos. A valorização da cota é consequência da gestão, é consequência de volatilidade, então você tem que estar preparado para saber que um fundo, apesar de haver menos volatilidade que uma ação, sim, ele pode ser desvalorizado por questões normais. Então, assim, olhando os dados gerenciais desse fundo, eu não vejo motivo de alarde de falar a cotação dele está caindo, tal, está perdendo para a poupança, porque estamos visando o rendimento, estamos olhando o longo prazo, tá? Então, nesse vídeo é isso, espero que você tenha gostado, espero que sirva de estudo para você que tem dúvidas de como analisar um fundo imobiliário, e fico por aqui, até breve, um forte abraço.